Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo André Araújo, eu sou um dos coordenadores gerais do Nordeste Lab e vou conduzir, juntamente com o Gabriel Pires, que também coordena o Nordeste Lab comigo. é, Enfim, ele vai aparecer daqui a pouquinho. E a gente vai conduzir os trabalhos hoje, nessa primeira edição do projeto Audiovisual em Todos os Eixos, que é realizado numa parceria entre Nordeste Lab, Matapi e SAP, parceiros de longa data, nesse encontrão que a gente carinhosamente tem chamado de Satap Lab. Quando a gente fizer aí a super junção dos eventos, dos projetos, a gente já tem nome. E desde já eu queria agradecer, enfim, a equipe aí do SAP e do Matapi que estão junto com a gente, Carlinhos, Clemilson, Rodrigo, da Leão do Norte, que organiza o Matapi, a Lidiane e a Larissa, da Panaceia Filmes de Goiás, que organiza o SAP, né? Agradecer a gente também, vamos fazer a Anitta, agradecer a gente também, a minha, a Gabriel, por esse momento, né? E, enfim, esse projeto surgiu, né, num contexto de que a gente tem visto muitas lives acontecendo, muita gente discutindo o que está acontecendo, o que já vinha acontecendo com o setor audiovisual, como a pandemia acaba agravando determinadas questões, e a gente, nessa conversa conjunta, né, nós do Nordeste Lab, junto com o Matapi, junto com o SAP, nós percebemos a necessidade mesmo de enxergar essas questões, esses desafios com os nossos olhares, né? Que a gente entende que tem muitos problemas e muitas questões que são em comum, que são, né, por todo o país, mas a gente também entende que tem os nossos olhares, as nossas especificidades que merecem essa atenção especial pensando no nosso contexto de mercado, tá? Então a gente preparou uma série de 6 lives nas próximas semanas, essa é a primeira que vai fazer inclusive uma contextualização mais geral, com esse objetivo da gente discutir esse momento de agora, o momento que nos antecedeu, já que essa crise do setor audiovisual não é de algumas semanas, né, a gente já vinha enfrentando, né, outras questões aí já há alguns meses, e também o que se coloca adiante, né, é pensar passado, presente e futuro nesses últimos anos e nos próximos anos, tá? E com esses olhares das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Para esse primeiro momento, eu queria, nessa primeira atividade, a gente convidou duas pessoas que são assim, super de casa, que a gente super admira, parceiros do Nordeste Lab, parceiro dos 3 eventos, na verdade, né, do Matapi e do SAP também. A gente convidou Vânia Lima e Diego, que vão. Pronto, Vânia Lima e Diego Medeiros, obrigado, gente, pela presença. Vânia Lima, que é da TND Produções, enfim, uma empresa que dispensa apresentações, que tem um papel super importante aqui, não só na Bahia, mas no Brasil, né, na produção de conteúdo. Vânia também ocupa um destaque importante em relação a um papel de articulação do setor, né, ocupando um cargo na diretoria da CONE, como conselheira da Brave, né, Brasil Audiovisual Independente, né, a CONE, a Conexão Norte-Nordeste Centro-Oeste, que articula esses agentes das 3 regiões. Então, ela tem um papel muito importante, né, enquanto produtora de conteúdo, mas também como articuladora do setor. E Diego Medeiros, da Salles e Medeiros Advogados, que tem um papel também super importante nesse nosso acompanhamento jurídico e dos impactos, né, que a gente tem sofrido, né, olhando por esse viés jurídico. Diego de Pernambuco, super parceiro nosso também. E a gente vai trazer esses dois olhares para, enfim, enxergar possibilidade de reflexão sobre esses nossos momentos, tá? A ideia é que seja mais uma conversa do que, né, qualquer outra coisa. A gente também vai receber questões, comentários de quem estiver assistindo, né? Agradecer a todo mundo que está já aí conectado com a gente. E a gente vai começar com o Diego Medeiros, que vai fazer uma contextualização mais geral, né? Eu acho que é importante, como a gente tem públicos com níveis de conhecimento muito distintos em relação ao contexto do setor, a gente já deve ter um público de produtores que tem acompanhado isso de forma mais próxima, né, todos os nossos dilemas, mas também deve ter um público que ainda está muito confuso a cada nova, é, enfim, instrução normativa que aparece, por aí vai. Diego vai, antes disso, antes de a gente entrar em pormenores, em pontos mais específicos, dar uma contextualizada em relação a esses momentos, né, esses últimos anos, e como o setor audiovisual se desenvolveu nas regiões CONE nesses últimos anos, tá? Então, passo a palavra primeiro para Diego, na sequência passo para a Vânia e agradeço novamente a presença de vocês, tá? Obrigado, Diego. Obrigado, Vânia. Então, pessoal, boa tarde. Eu agradeço bastante também aos 3 eventos de mercado, né, por ter me convidado para participar dessa live. Acho que é um momento importante, né, que a gente está vivenciando essa pandemia, mas pela tecnologia a gente pode se conectar, né, e manter
esse diálogo, né, toda essa discussão de quais caminhos seriam possíveis a partir dos desafios no momento atual. Então, eu acho super relevante essa discussão, né? Agradeço bastante por estar participando. E eu acho que, assim, a gente está vivendo vários desafios, né? No momento atual, com a Ancine, com o atual governo, com as perspectivas que o audiovisual e os produtores terão daqui para frente, e até discussões de como será o pós-pandemia, né? Que vai haver não só desafios das questões institucionais que estamos vivendo, né, em relação a própria funcionamento da Ancine, essa questão do TCU, mas questões mesmo relacionadas à execução individual dos projetos, né, das produtoras. A questão de protocolo, de segurança, como isso faz para diminuir os riscos. Então, assim, além dessas questões institucionais, vamos dizer assim, a gente tem uma série de desafios para essas questões também individuais que as produtoras vão ter que enfrentar, né, o mercado após pandemia, né? Eu queria trazer uma contextualização no sentido assim, que a gente tem a Ancine, né, que é uma agência reguladora que atualmente no Brasil, além de fiscalizar, né, a atividade do audiovisual, né, ela também lida com essa questão do fomento, né? A gente tem o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um mecanismo muito importante para o desenvolvimento das regiões, o mercado, né? Principalmente nessas regiões da Cone, né? O Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né? Com o lançamento de várias linhas, seja os arranjos regionais, esse edital de TVs públicas que em muitas regiões desenvolveram bastante, até foram pioneiros, assim, no sentido de criar um mercado, né, criar uma própria profissionalização do setor, né, nesses estados, porque muitos estados, inclusive, não tinham ainda um edital local, né, um edital estadual e que pudesse fazer uma parceria com a Ancine para haver esses arranjos regionais, né, a complementação do FSA. Então, assim, é extremamente relevante, né, para o setor, né, dessas regiões, a existência do Fundo Setorial do Audiovisual, porque ele gerou uma grande profissionalização no setor, né? A própria existência de ter advogados, de ter contadores, de ter administradores, outros profissionais que, em tese, não são da função cinematográfica em si, mas que hoje trabalham especializados na área, até como a minha própria atuação, né, que eu já estou atuando nessa área há 14 anos, né, voltado para o cinema, audiovisual. Isso é fruto dessa política, né, nessa política pública de investimento que deu certo, né, e que a gente viu o desenvolvimento de regiões, o surgimento de novos olhares, de novas histórias, né, e que cada região pudesse, através das suas singularidades, né, passar a sua verdade para o mundo, para o Brasil, né, a gente chegar a uma situação de a gente ter um projeto que vence um festival como Cannes, né, ou como Bacurau, isso é fruto dessa política que deu certo, né, são projetos que têm um investimento do FSA e que provam que é possível se alinhar uma questão artística a uma questão de mercado, né? Então, essa existência do FSA e do fomento, ele é muito importante para essas regiões. Então, assim, defender a existência do FSA e da própria Ancine, né, é fundamental para essas regiões, porque a gente sabe que esse fomento, ele dá certo, né, ele gera resultados, né? Existem várias pesquisas que indicam que a cada R$ 1 investido nessa área da cultura, da área do visual, retorna, umas dizem que R$ 2,5 de impacto na economia, né? É um setor realmente, o setor do audiovisual, ele é um setor que gera empregos, né? A gente sabe que diretamente e indiretamente gera em torno de 300 mil empregos no Brasil atualmente, e assim, a gente precisa realmente entender os desafios que são postos agora no momento e defender essa política, né? Porque defender isso é a defesa da nossa própria existência dentro
desse ramo da economia, né? O audiovisual hoje é um setor que tem um impacto na economia anual de quase 25 bilhões de reais. Então, assim, não é só uma questão de realização do projeto, é um ramo da economia forte que gera lucro. Então, enfim, é super importante que a gente entenda os desafios que estão postos no momento e que a gente até vai debater grande parte deles aqui, para que a gente possa se mobilizar para a defesa disso, entendeu? Porque a gente chegou até aqui, né? A gente chegou a ter, através do FSA, um filme premiado em Cannes. Por que a gente vai retroceder? Não, a gente quer avançar com esse tipo de política, esse tipo de investimento, né? Que a gente sabe que dá certo, né? Então, enfim, vamos seguir com o debate para a gente esclarecer todas as questões mais para frente. Perfeito. Obrigado, Diego. Eu acho que é importante essa contextualização que você faz, porque realmente o fundo setorial foi um mecanismo que trouxe uma outra dinâmica para o setor, né? Especialmente quando a gente pensa na constituição de na possibilidade da constituição de uma indústria audiovisual nas nossas regiões, a gente tem que falar de mecanismos de indução e de possibilidade de produção de escala, né? Eu acho que o fundo setorial trouxe muito essa possibilidade de incentivos, de possibilitar uma ampliação de agentes que atuam no setor e que eles pudessem se profissionalizar. Então, por isso, assim, eu sei que a gente fala muito da necessidade de diversificar fontes de financiamento, de pensar modelos de produção, né, das formas mais múltiplas, mas também a gente tem a necessidade de fortalecer esses mecanismos como fundo setorial que possibilitam essa inserção de agentes que estão começando, estão se profissionalizando, e para que eles consigam conseguir adentrar de forma mais madura, né, no mercado, pouco a pouco, tá? É isso. Passo a fala para a Vânia agora, que vai, inclusive, contextualizar mais alguns pontos e alguns desafios que nos nortearam aí nesses últimos anos, falar um pouquinho, né, de investimentos via fundo setorial, de um fatídico PAI de 2018, aí, que é um dos nossos embrólios. Vânia vai dar uma contextualizada mais concreta, assim, né, de alguns pontos específicos a partir da fala de Diego. Então, Vânia, fica à vontade. Obrigado novamente. Oi, gente, boa tarde, boa noite. Queria agradecer primeiro por vocês terem me convidado para estar aqui. Eu estou muito feliz, porque eu venho participando do Nordeste Lab, do Matapi, também do SAP, nos últimos anos. E os eventos de mercado são muito importantes para o Brasil todo, mas em especial para a região Cone. E ser convidada pelos eventos para iniciar esse debate, esse diálogo aqui, foi muito, muito bom. Muito bom saber que a gente está junto nesse pensamento do que a gente vai fazer daqui para frente. Bem, eu vou seguir um roteirozinho aqui, que foi encomenda dos três mercados, né, sobre o que a gente vai falar hoje. Então, o desafio é a gente falar um pouco sobre esse cenário audiovisual e essas crises. A primeira questão que a gente vai abordar são as políticas de indução, né? A gente começa falando das políticas de indução com os marcos legais. Eu acho que todo mundo já conhece esses marcos legais, mas vale a pena situar na ideia de tempo, de escala de tempo, né? Que o audiovisual realmente ele tem um boom a partir de 2011, né? Quando a gente tem a Lei 12.485, que institui as cotas, como a gente chama, né? Que é um nicho de programação independente dentro das programadoras de TV a cabo, das telas. Então, a gente tem em 2011 assim, uma indicação, né, tem um conjunto de legislação desde 1993, como vocês estão vendo aí, mas em 2011 a gente tem assim um marco legal extremamente importante. Então, toda a política audiovisual brasileira, ela é feita em cima de marcos legais. Isso é importante da gente entender, porque para descredenciar a política audiovisual brasileira é preciso descredenciar as leis. Isso é um pouco mais complicado do que alguns incautos pensam, né? Bem, depois desses marcos legais, a gente vai chegar à próxima lâmina, Carlinhos, se você puder passar, que fala um pouquinho das produtoras no Brasil. Vejam aqui que a Lei 12.485, né, que geralmente marca aqui como as produtoras vão aumentando o número de produtoras registradas na Ancine como produtoras independentes, né? E você vê que eles vão aumentando. Pensando na região Cone, que é essa região que abraça os três eventos que estão aqui, na próxima lâmina a gente vai ver que a gente tem um índice de produtoras que correspondem a 30%
do mercado nacional do conteúdo independente, ou seja, até 2019, agosto de 2019, nós tínhamos 9.125 produtoras registradas e regulares na Ancine como produtoras independentes. 26% de todo o mercado se dizia independente. Nós somos esse mercado aqui que está sinalizado na cor laranja. Então, a região Cone corresponde a um mercado muito menor, digamos assim, muito mais distante também do que esse mercado de Rio e São Paulo, mas também muito mais potente. A gente está nos números versus as nossas produções, é um mercado extremamente potente. Bem, também dessa época, na próxima lâmina a gente vê as obras brasileiras registradas. O que são isso? Quando uma obra brasileira fica pronta, ela tem um CPB, que é o que a gente chama de certidão de nascimento da obra. A seguir, um CRT. O CRT só é emitido quando essa obra ela vai ter uma comercialização. Então, esse gráfico aqui mostra 3 possibilidades de indicação, né? Ainda até o ano de 2012, você não precisava indicar o seu CRT, essa faixa amarela que some. Depois de 2012, quando você tira um CRT, você tem que dizer se ela é brasileira de espaço qualificado, se ela é comum, ou se ela é brasileira independente de espaço qualificado. Vejam que as obras brasileiras independentes de espaço qualificado, que é o gráfico cinza, vai aumentando consideravelmente a partir de 2012. Então, o número de produções registradas, feitas, registradas e comercializadas, que são por produtoras independentes e em espaços qualificados, ou seja, que atendem à Lei 12.000, ela vai aumentando substancialmente, sai de 500 obras para 2.271 obras. O gráfico em cima, o azul, mostra um pouquinho dessa amplitude, pensando na somatória dos 3 índices, né? Brasileiro qualificado, brasileiro independente qualificado e comum. Na próxima lâmina, eu mostro como isso, na prática, a gente tem isso acontecendo. Aqui eu tive um cuidado de puxar as obras da Cone. Veja como a Cone é Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Veja como a Cone cresce ao longo do tempo na certificação das suas obras, né? Em 2019, olha a curva de 2018 para 2019. Nós demoramos um pouco mais para iniciar uma curva de crescimento, porque nossos mercados eles foram se consolidando a partir da Lei 12.000. Então, a gente demora um pouco mais para sair, mas quando a gente sai, a gente tem uma curva bem ascendente. Aqui embaixo tem o gráfico da Tendendê, que é a nossa empresa. Nós também acompanhamos, assim como muitas empresas pequenas e médias, essa curva ascendente. A gente foi acompanhando o que a lei nos trouxe, o Fundo Setorial do Audiovisual, né? A lei 12.000 também, que nos permite dialogar com as teles e fazer coproduções, enfim. Isso tudo foi possível e a gente vê os reflexos na prática, né? Nos números. Tem outro pedido também do Nordeste Lab, do Matapi, do SAP, está na tela seguinte, que foi para a gente falar um pouquinho da situação atual da política de financiamento, né? Aí pensando um pouco no PAI 2018. É um pouco complexo para explicar, eu vou resumir rapidamente, porque o Diogo já apresentou alguns dados, mas assim, o que aconteceu em 2018, né? 2018, a gente tem esses dados aqui que estão na telinha do lado, né? A gente representava um PIB brasileiro de muita potência, 300 mil empregos, né? E a gente teve uma mudança drástica no governo federal. Assumiu ali um governo tampão, com o governo Temer, e essa mudança drástica, ela se refletiu também na agência. A agência trocou a sua diretoria, né? Os diretores venceram mandatos, novos diretores assumiram, e a nova diretoria que assumiu, no final daquela gestão de Débora, ela tinha um pensamento muito diferente das gestões anteriores, né? Um pensamento de como executar os recursos financeiros. Neste momento, né, ainda com essa passagem, antes que Débora saia da presidência, nós temos a aprovação do PAI 2018. O que é o PAI 2018? É o Plano Anual de Investimentos. Então, a gente teve uma aprovação do PAI 2018, ali no fritar dos ovos, no final do mandato, né, da Débora, já com muita atenção, a gente teve essa aprovação do PAI 2018 e a execução dessas linhas. Isso foi consolidando até essa aprovação. Nós, do mercado, que acompanhamos essa aprovação, percebemos as diferenças das aprovações anteriores, do PAI 2017, do Plano Anual de 2016, e a gente foi incutido se isso seria um avanço, ou seja, seriam mudanças para acelerar o audiovisual,
ou seriam entraves futuros? Nós não sabíamos. A aposta daquela gestão era que seriam avanços, mas o mercado sinalizou essas diferenças e contrariou-se com algumas linhas que foram executadas, mas a gente seguiu. Aí a gente vai para o ano de 2019, que está na lâmina seguinte, e esse ano as coisas se complicam. A gente tem, né, aí sim, um novo governo federal eleito, também com uma diferença muito grande, né, para o que a Ancine, enquanto operadora do FSA, tinha antes. A gente tem uma dificuldade muito grande de cumprir uma agenda federal, porque muda-se o MINC, ele vira Secretaria de Cultura, né? A seguir, você tem um debate muito forte do campo ideológico, e aí já se iniciam logo no início ações judiciais para garantir os editais, os primeiros editais, né? Depois, a composição do Conselho Nacional de Cinema e do Comitê Gestor do FSA, que são duas instâncias importantíssimas para o Fundo Setorial do Audiovisual. Sem essas instâncias que pensam a política de indução, nós não conseguimos operar nem o Fundo Setorial, nem as políticas e a regulamentação do mercado. Foi muito difícil compor, foi uma composição muito conturbada, ela aconteceu de forma nominada, né? O mercado não participa da consulta para essa composição, mas ela foi nomeada, e ao mesmo tempo que ela foi nomeada, depois de muita luta, a gente vive a alternância dos ministérios, né? A cultura estava no ministério, agora está em outro ministério, e quando você muda pastas de lugar, você muda todo um aparato técnico e burocrático. Então, essas reuniões do Conselho Nacional de Cultura, essas reuniões do Comitê Gestor do FSA, elas não poderiam acontecer sem que essas pastas estivessem organizadas. Então, todo esse fluxo de mudanças atrasou o ano de 2019 dele sequer começar, dele sequer poder começar. Além disso tudo, a gente incorreu em outras questões, mas sobre essas questões o mercado reage, né? A gente vai para cima, né? Então, a gente busca nomeação através do Ministério Público, do Conselho e do Comitê, a gente vai para cima, exige do TCU um retorno sobre essa questão e exige essas nomeações. Os contratos, né, das instituições financeiras que operam no FSA também ficam vencidos em 2019, é um outro problema que acontece. Ou seja, as instituições financeiras, BNDES, BRDE, que operam o nosso recurso do FSA, eles estavam sem contrato de execução. Então, mesmo que a diretoria conseguisse operar, eles não poderiam operar o recurso, porque não tinha esse contrato, essa solução financeira do contrato resolvida. Então, e também faltavam diretores, né? O mandato da Débora acaba. Então, a gente cria ali, a própria Ancine cria um plano emergencial. Então, começou-se, então, a colocar a casa para funcionar no mínimo possível, né, com aprovações apenas com o Alex, enquanto gestor, diretor, que seriam a seguir, quando chegassem os novos diretores, referendadas. Foi um momento de muita tensão em 2019, a gente não tinha diretoria colegiada, chegamos a não ter nem comitê gestor, nem conselho, não chegamos a ter nenhuma das composições. Então, a gente foi construindo isso em 2019. Bem, todo esse atraso atrasou também a publicação da cota de tela, que é uma garantia para a produção de cinema brasileiro. A gente só conseguiu a cota de tela publicada em 24 de dezembro de 2019, a cota de tela só conseguiu ser publicada lá. As regulamentações de VOD e OTT também seguem num passo muito lento e não havia nenhum indicativo dessa pauta pelo governo no legislativo, foi preciso fazer uma pressão, né? E o OTT ainda tem o caso, né, da Claro versus a Fox, que coloca em debate a questão das telas e a própria lei 12.000, e isso tudo acontece, assim, numa pauta muito forte em 2019, né? Isso deixa o ambiente muito nublado. Então, a gente também tenta, de alguma forma, fora a lei, o artigo 1º A, né, que hoje, e o Recine também, eles estão sendo rediscutidos, o presidente fez um veto, e eles voltam para a pauta do legislativo assim que a gente conseguir operá-lo, né, a pauta do legislativo, assim que a Covid conseguir permitir. Então, todo esse ambiente é um ambiente de inviabilidade. O ano de 2019 foi um ano inviável, do ponto de vista técnico, jurídico, do ponto de vista de encaminhamento dos recursos do FSA. Nós reagimos, né? Você veja que a Brave, ela ingressou
como partícipe na ação da Claro versus Fox. A gente também atuou, houve a instalação da Frente Parlamentar do Audiovisual Brasileiro, aí a gente tem a API, a gente tem a CONE, que foi vital para que essa frente parlamentar pudesse existir. A gente tem outras entidades, né, SPCine, participando do movimento no processo do TCU, tentando descobrir por que o Tribunal de Contas da União tinha divergências tão graves em relação às prestações de contas, né, e tentando construir um caminho jurídico. Então, foram muitos avanços conquistados diante de tanta nebulosidade, mas ainda assim o ano de 2019 termina com o PAI 2018 sem sequer ter sido colocado em pauta de forma efetiva, né? Nós chegamos agora ao ano 2020, que é o que a gente está vivendo hoje, e, assim, o que eu posso dizer? Assim, de avanços, o Fundo Setorial hoje, a gente tem um plano anual de 2019 aprovado, porque quando a gente conseguiu ter o Comitê Gestor do FSA e o Conselho Nacional do Cinema, a gente conseguiu, né, aprovar um plano de investimentos 2019, ainda que não em detalhe, mas a gente tem um recurso para 2019. Nós conseguimos uma composição de diretoria colegiada na Ancine, ou seja, hoje já tem diretores suficientes para julgar e analisar as questões, né? Apesar desses diretores não terem sido indicados como visa a norma, né, pelo Congresso, né, referendados pelo Congresso na indicação do presidente, mas eles estão trabalhando em sistemas de rodízio até que os diretores efetivos sejam indicados. Esses que estão agora são interinos. Bem, nós também tivemos um fluxo com o TCU muito bom, conseguimos esclarecer as questões da prestação de contas com a Ancine e estabelecer um fluxo melhor de entendimentos, né? E, por fim, as teles não conseguiram suspender o Condecine, né? As teles chegaram a solicitar em liminar a suspensão do pagamento do Condecine Teles em 2020, o que foi rechaçado. Ou seja, nós também temos a previsão de um plano anual de investimentos 2020. Então, nós temos o recurso de 2018, nós temos os recursos de 2019 e a previsão de recursos de 2020. Atrasos, o que é que eu avalio como atrasos? Essas mudanças, né, na composição do governo federal, novamente a gente vai ter mudanças na Secretaria de Cultura, e a SAVE também, recentemente, a gente teve uma mudança. O diretor da SAVE é quem participa do comitê gestor do FSA, então a gente precisa dessa nomeação, a gente recentemente teve outra mudança nessa pasta. As reuniões, as decisões, né, começam a chegar num fluxo que não dá mais para atrasar, elas precisam ser pautadas, mas ainda estão bastante atrasadas. A gente não teve uma reunião do Comitê Gestor este ano de forma efetiva para discutir os investimentos de 2019 e os resultados de 2018 que ainda não foram efetivados, isso não aconteceu ainda. Como é que eu avalio as mudanças? A diretoria da Ancine agora não é mais a Ancine que a gente conhecia, né? Então, assim, sabe a Ancine que você conhecia, que aprovava os projetos e colocava as pautas no mercado? Essa Ancine não existe mais. Então, se você for ao site da Ancine hoje, você vai ver que a Ancine revisou normas. Eu peguei aqui algumas notícias dos últimos 30 dias, e a gente fica meio, não é assustado, mas a gente vê que há uma mudança efetiva na organização interna da agência, na junção das áreas de fomento, que agora estão juntas, né? Fomento e financiamento, que são coisas diferentes, agora estão juntas. Então, a própria a gestão interna da agência foi modificada e as regras também estão sendo modificadas. A prestação de contas agora ganhou uma diretoria, uma superintendência. Então, existe uma série de mudanças internas que estão sendo planejadas e que merecem a atenção do mercado, e principalmente dos produtores que utilizam o FSA e outros mecanismos que são regulados pela Ancine. Coisas que a gente precisa enfrentar. Bem, a pandemia é uma das coisas que a gente precisa enfrentar. Isso não está no tópico nem de atraso, porque ninguém pode ser culpado pela pandemia, e nem de mudança, porque a pandemia realmente ela sugere uma mudança futura. O pós-pandemia vai alterar muitas questões, mas ela é um enfrentamento, né? A gente precisa enfrentar a pandemia. Outra questão que eu sinalizo como enfrentamento é o Condecine Teles. Né? O Condecine Teles deste ano só será depositado ao final do segundo semestre. Ele só vai poder ser oferido, ou seja, o PAI 2020, o dinheiro, o recurso para o FSA 2020, nós só vamos poder ter previsão a partir de outubro.
Isso é muito tenso no momento em que a gente está vivendo. Então, essa é uma questão que precisa de enfrentamento. Sobre ameaças, eu vejo assim, a diretoria da Ancine, né, propôs uma revisão técnica forte, né, da aplicação do PAI 2018. Então, o que a diretoria da Ancine colocou nas últimas decisões de suas reuniões? Está publicado nos sites. Né? Ela publica que ela vai sugerir ao comitê gestor do FSA uma mudança na aplicação dos recursos de 2018, porque ela entende que os recursos que foram programados de forma equivocada. Não é que não tenha o dinheiro existe, mas ele foi programado de forma equivocada. Então, é preciso dar um passo atrás no recurso, solicitar novamente parte dos recursos e criar um novo fluxo para 2018. Essa é a proposição da diretoria da Ancine, da atual diretoria da Ancine, por uma questão técnico-jurídica. Se não for desta forma, segundo essa orientação, nós vamos ter um prejuízo maior, porque a proposição do recurso não foi feita da forma que a diretoria atual considera correta. Então, vai precisar fazer um passo atrás para reposicionar esses recursos. Bem, nós temos editais, com produtoras que ganharam editais, né, homologados, e a gente hoje tem uma situação de indecisão, de indefinição a respeito do PAI 2019. Uma outra ameaça que eu visualizo é, dentro dessas proposições futuras, a atual diretoria vai propor ao comitê gestor do FSA, que tem representantes do mercado, que tem representantes de alguns setores do mercado, vai propor que se organize uma nova fila de aprovação. Então, aqueles recursos de 2018, que eram para sair em 2019, caso a gente consiga efetivar as contratações, vão passar por uma nova fila, porque a capacidade de contratação da agência mudou. Como a agência mudou, ela agora tem uma regulação diferente interna, também vai passar por uma nova fila de chamada desses proponentes, uma fila mais longa. Então, isso também é uma ameaça que eu acho que o mercado precisa acompanhar de perto, para que a gente não perca mais tempo, não perca mais direitos e não retroceda nesses direitos, né? Bem, por fim, eu vejo também como ameaça a questão de você privilegiar, utilizar o recurso do ano de 2019 para sanar os problemas de 2018, ou seja, o PAI 2019, a proposta da diretoria é que ele não entre em execução, ou seja, não haja chamadas para o ano de 2019, com dinheiro do ano de 2019. Esse dinheiro, inicialmente, vai ajudar a corrigir os encaminhamentos de 2018. Percebam, se nós temos problema com 2018, porque teve problemas de encaminhamento com recursos, segundo a diretoria atual. Se nós vamos reservar o dinheiro de 2019 para corrigir esses problemas, o dinheiro de 2018 só vamos oferir esse dinheiro ao final do ano de 2020, né? O dinheiro de 2020, nós só vamos oferir em outubro. Então, nós temos 3 planos anuais de investimento paralisados. Então, isso é uma grande ameaça. Então, eu acho que aqui o mercado todo tem se reunido para discutir, as produtoras têm feito pressão, mas eu acho que essas são as ameaças do PAI 2018 que a gente vai enfrentar. Bem, além desses temas, o mercado também me pediu para que a gente fizesse uma análise, está na próxima lâmina, que falasse sobre como é que a gente vai abordar esses desafios dentro de perspectivas com as produtoras, né? Eu acho que isso está mais dentro da retomada das perguntas, talvez. Eu vou voltar, eu vi que o André já apareceu aqui, talvez ele queira retomar. Não, isso. Vou sugerir, Vânia, a gente passar para Diego agora, porque eu acho que tem alguns pontos que você falou que o Diego vai poder aprofundar, e aí essa questão mais específica dos enfrentamentos, enfim, da visão de futuro, a gente já faz no segundo bloco, que aí, inclusive, acho que vai ser muito legal você mostrar como a Tendendê especificamente tem se pensado e se repensado nesse contexto, inclusive para inspirar outros produtores, outros agentes de mercado. Vai ser muito bom ter isso. Mas aí, só para a gente não perder o fio da meada, eu já vou sugerir a gente fazer esse bate-bola, né? Eu acho que foi muito legal essa sua fala, Vânia, foi muito didática, inclusive, que para mim, inclusive, ajudou a entender muitos pontos que para mim ainda eram... que a gente vê e acompanha, mas ainda assim, né, a gente percebe o nível de estabilidade que a gente está e o nível de incerteza institucional que a gente está, né? Eu acho não muito só agora, mas que vem não pensar, de alguns anos, né?
Eu acho muito importante a gente não pensar que a situação que nós vivemos hoje do FSA e da Ancine, ela pode ser localizada em um grupo de pessoas unicamente, ou em um único gestor, em uma única falha. Com certeza. Como eu acabei de apresentar, é um conjunto de ações que, desde 2018, colaboram com o desmonte que nós estamos vivendo hoje. Então, não há um culpado ou um grupo especialmente culpado. Há uma série de fatores que nos levaram à situação hoje. Eu acho que é bem importante essa leitura para que a gente não criminalize ou personalize alguém ou alguém por essa situação atual. Sem dúvidas. E é uma série de agentes e de ações políticas, né, que às vezes enfim, se atropelam ou não se complementam ou que não dialogam e que chegou realmente a situação. Super concordo contigo. E aí, já ligando para Diego, acho que tem 2 pontos aí que são importantes, né, pegando pontos mais específicos que eu acho que estão no imaginário geral, que é essa relação aí Ancine e TCU, que acho que deu muito pano para manga e ainda continua dando, e que tem gerado é um dos fatores que tem gerado esse processo de judicialização do setor, né? Muita gente entrando com ações judiciais na tentativa de destravar as contratações, enfim, logicamente que não é só por conta do TCU, tem outras questões envolvidas, mas eu queria pedir para Diego aprofundar esses 2 pontos, né? Primeiro, dar uma contextualizada nessa relação aí Ancine e TCU, o que foi exatamente, né, o que veio acontecendo, né? E que você ligasse também a essa segunda questão, das consequências e dos impactos, né, que tem gerado, né? Acho que Vânia trouxe essa contextualização geral em relação a esses dilemas e problemas institucionais que a gente tem tido e que tem repercutido diretamente na produção. Acho que você pode complementar tratando desses 2 pontos mais específicos. Então, pessoal, primeiramente com essa questão do TCU, que além de outras questões, né, que Vânia explicou muito bem, né, muito didaticamente, a gente teve realmente uma paralisia no ano de 2019, né, que é quando teve aquele acórdão do TCU e que, de uma certa forma, uma das determinações do acórdão, né, que o TCU, ele normalmente atua em 2 tipos de decisões, assim, que constam no acórdão. Uma é recomendação, certo? E outra é determinação. Então, ao final do acórdão tem recomendo a Ancine esse item, esse. E tem outros que são determinações. Então, à medida que o TCU recomenda, é apenas uma orientação de como o TCU entende que deveria ser determinados itens. Né? Quando tem a questão da determinação, é algo que, de fato, a Ancine teria que cumprir. Né? A própria existência do TCU, né, que é um tribunal de contas, é super importante, está garantido na Constituição Federal, um tribunal que visa a fiscalização da aplicação do recurso público, né? Então, isso é super relevante, né, a existência para a gente, como sociedade, ir fiscalizando, né, se o recurso está sendo bem aplicado, se está sendo destinado corretamente para as políticas públicas. Então, nesse acórdão do TCU, que impactou a Ancine, praticamente houve a paralisia, um dos principais pontos que tem no acórdão é o seguinte: é uma determinação que o TCU deu no sentido de que a Ancine só poderia assinar novos contratos, ou seja, contratar projetos, os projetos, inclusive, aprovados, à medida que demonstrasse sua capacidade operacional e de fiscalização. Então, quando a Ancine foi intimada dessa decisão, a Ancine praticamente paralisou a contratação. Porque nessa época só tinha o Alex, o diretor-presidente interino, e, de fato, isso é um fato, não é uma questão de entendimento ou pensamento de A ou de B. De fato, a Ancine, ela tem um problema operacional, ela não tem capacidade operacional da contratação dessa grande quantidade de projetos que foram aprovados, que o FSA foi crescendo à medida que
que esses planos de investimento foram sendo aprovados, e no lançamento de várias linhas, de regionalização, de cotas. Essa política é muito importante e relevante, mas, de fato, a gente sabe que a Ancine há bastante tempo não tem concurso público, né, não houve renovação dos servidores, então, de fato, existe um gargalo institucional. A gente também tem que entender isso, né, porque muitas vezes a gente entra, de uma certa forma, no maniqueísmo e só vê a Ancine como algo que não está funcionando, mas também tem certas dificuldades do lado da administração. A gente tem que entender isso, certo? Também por esse lado, né? Para atender o TCU, né, que determinou que a Ancine pegasse esse acervo que tinha de prestações de contas acumuladas, a Ancine teve que destinar dezenas de servidores para esse setor de prestação de contas. Então, à medida que isso foi feito, vários outros setores, como a CFO, né, que faz justamente essas análises complementares, que é uma das etapas extremamente relevantes da contratação, né, ficou praticamente parada. E isso é uma informação que está na mídia aí, né? É pública essa informação, que tem uma lista de 600, 800 projetos aguardando contratação na Ancine. Então, à medida que isso não acontece, de fato, é muito ruim para o mercado, principalmente nessa situação de pandemia, de crise, né, que tem trazido efeitos nefastos, né, para o setor do audiovisual. A gente sabe que o setor do audiovisual é um dos mais afetados pela pandemia, né? As produções tiveram que paralisar, né? Não está se podendo filmar, os cinemas fechados, né? A dificuldade das negociações, esses próprios eventos de mercado, que é o que a gente está fazendo aqui, não estão podendo acontecer no formato físico, né? Então, assim, uma série de dificuldades que o setor de repente, né, com essa pandemia, está enfrentando, e as contratações não acontecem, né, por N motivos, que a gente já discutiu aqui. Vânia já detalhou vários motivos, e outro motivo relevante é essa questão do TCU, esse processo no TCU, que a Ancine, em tese, só poderia contratar à medida que demonstra sua capacidade operacional. E a Ancine pega e apresenta para o TCU, olha, eu não tenho a capacidade operacional a tal ponto de contratar todo esse acervo que tem de contratações. Então, ela tenta se reorganizar administrativamente, que Vânia mencionou, né, através de revisão de normas, a própria instrução normativa de prestação de contas foi modificada, agora vai haver uma nova sistemática, né? Então, é um procedimento interno também que a Ancine está enfrentando, só que, de fato, assim, os produtores estão sendo tragados por essa situação, porque a maioria no Brasil são pequenas e médias produtoras, né? E uma situação dessa, que a gente já está praticamente há 3 meses, indo para o quarto mês de paralisação, as empresas, né? A gente tem uma leitura de negócio, de sobrevivência empresarial, as empresas não têm condições de enfrentar esse tanto tempo, né? Quanto mais meses vão ser necessários para que a coisa volte a uma normalidade? Não sabemos como é que vai se comportar. Se esse pico da pandemia já passou, se vai diminuir, mas num segundo momento vai haver outro pico da pandemia. É uma situação muito difícil que as empresas estão passando, né? Eu tenho sido procurado por várias empresas, né, relatando as dificuldades financeiras, operacionais, né, de ter projetos aprovados e a contratação paralisada, ou mesmo há mais de 9 meses, tem outras situações de 1 ano e 8 meses num só setor da contratação. Então, é uma situação assim que várias empresas elas estão no limite, né? Então, tem outras que já ultrapassaram o limite, né? A gente não tem muito claramente esses dados, mas assim, é possível que várias empresas, inclusive, já tenham fechado, né? Então, a gente é colocado numa situação que surge essa pauta da judicialização, né? Porque muitas empresas não vão poder esperar esse tempo de que essa situação com o TCU se resolva,
que a Ancine se reorganize e tenha uma capacidade operacional, né? A situação das empresas é crítica financeiramente. Então, de fato, algumas empresas estão caminhando para essa questão da judicialização como uma forma de que o judiciário, né, dê decisões determinando a Ancine a contratar os projetos. Porque, infelizmente, tem várias linhas que estão sendo contratadas que, assim, claramente, né, não há uma perspectiva de que em pouco tempo a contratação saia. E a gente já tem notícias de algumas decisões, né, alguns precedentes que estão havendo de juízes federais que estão dando decisões em favor dos produtores. Então, assim, sobre essa questão de a judicialização no momento atual ser um caminho, não é apenas um caminho. Ele não é o caminho o único caminho que está no momento atual, mas é uma das possibilidades, né? Que cada produtora tem que avaliar se dá para esperar essa contratação sair, à medida que a Ancine consiga se reorganizar e ter uma capacidade operacional no sentido de contratar, de fiscalizar, de entregar essas prestações de contas, porque aparentemente, como está posto na decisão do TCU, a Ancine só poderia contratar à medida que sanasse esse passivo de prestação de contas e fiscalização dos projetos. E a gente sabe que essas coisas não são feitas em curto prazo. É um processo muito complexo, que essas análises demoram bastante tempo, é todo um procedimento, né, que tem as instâncias, que tem que deferir, que tem que aprovar, que tem que analisar o FAI parcial, o FAI final, as planilhas de prestação de contas. Então, assim, de fato, é algo complexo que existe, e nesse sentido é muito importante que haja mesmo esses mecanismos, porque para a própria sociedade entender que é sério a coisa, né? Um dinheiro público, há uma fiscalização, há uma seriedade no acompanhamento desses projetos, né? Porque muitos detêm um desconhecimento de como a coisa funciona e acham que o setor cultural, as produtoras, aplicam o dinheiro de forma incorreta. E não é muito sério o processo de acompanhamento de projetos da Ancine, certo? Então, é isso, né? A gente tem que construir soluções, as entidades estão se mobilizando para esse diálogo com a Ancine, com o TCU, e vendo quais são os melhores caminhos para que a gente volte a uma situação de operacional da Ancine. Perfeito, obrigado, Diego. Eu acho que essa questão que a gente quis trazer especificamente sobre o TCU é porque acho que foi um tema que tomou muito aí as nossas discussões, né? E muito do que se dizia em relação a essa possível, ou melhor, a essa paralisação, né, em relação às linhas de financiamento, enfim, era usado muito como justificativa, né? Estava parado por causa do TCU, entre aspas. Então, acho que é legal a gente pormenorizar essa questão para entender os meandros, né, do processo, efetivamente, para poder discutir como a gente supera essas questões. E acho que a gente vai acabar voltando em algum momento, tem chegado alguns comentários sobre isso, possivelmente no debate que a gente vai abrir para questões gerais, a gente deve voltar a essa questão para aprofundar mais essa estratégia, né, essa tática da judicialização, né, entender os limites, as potencialidades delas, que em algum momento a gente vai acabar voltando nisso para a gente aprofundar mais, né, especialmente porque tem surgido aí já algumas decisões sobre isso, né, então a gente vai acabar voltando nisso, mas antes que a gente entre novamente nessa questão, aí eu vou passar novamente para a Vânia para a gente entrar nesse novo bloco, né, que é pensar perspectivas, né, como a gente tem se organizado para pensar o enfrentamento dessas questões todas que a gente está citando, né? Então, acho que Vânia vai fechar um pouquinho a caixinha com o Unibrave, agora abrir a caixinha Tendendê, para poder contar como é que internamente vocês têm pensado essas questões de enfrentamento a esses desafios todos que a gente tem citado, tá? Vamos lá. A Tendendê, para quem não conhece, a gente também fez um apontamentozinho, acho que Carlinhos daqui a pouco coloca ele para acompanhar essa falinha minha. A Tendendê é uma empresa que fica em Salvador, na Bahia, né, nessa região Cone. Nós estamos há 20 anos no mercado de produção independente, né? Nosso foco sempre foi produção independente, a gente sempre trabalhou com conteúdo, principalmente com televisão. Na verdade, mais de tudo com televisão, porque é o nosso forte, é o que a gente aprendeu a fazer desde o início. Nossos projetos dialogam muito com televisões locais, regionais, e também a partir da política da Lei 12.000, em 2011,
nós passamos a focar a produção em atuação nacional, né? E agora internacional com alguns projetos de coprodução. Mas, enfim, passando essa lâmina, a gente vem com uma pergunta que vocês me fizeram, que foi como é que a gente está pensando as estratégias para enfrentar a perspectiva desses financiamentos, né? A gente está sem Ancine, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser após a pandemia? Bem, a gente trabalha em 4 eixos. A gente passou a trabalhar em 4 eixos. Eu vou falar rapidamente deles. O primeiro é repensar o mercado, o conteúdo e a forma de produzir. Isso quer dizer o quê? A gente está buscando fazer novas leituras sobre o mercado. Então, eu coloquei aqui nas imagens de referência, né, a última notícia do Televiva, que fala que a TV paga aumentou a sua audiência, né, aumentou o número de assinantes, teve menos queda durante a pandemia. A posição da Netflix, quando ela entra no combate com as questões que hoje estão acontecendo em relação ao racismo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e em outros países também, ela se coloca aqui enquanto editorial, né, em função dessas questões, e uma pesquisa de tendências globais. A gente tem estudado muito o que vai acontecer depois da pandemia, né? Quais são os mercados que resistem, né? A gente sabe que, por exemplo, a indústria de automóveis é super ameaçada, né? A gente sabe que a indústria do turismo vai precisar fazer uma reinvenção. A gente tem entendido um pouco de como o consumidor, cada um de nós, está funcionando para frente. Isso é muito importante para pensar como é que a empresa vai se colocar em função do conteúdo, né? Aonde estão essas plataformas? Aonde estão esses novos parceiros? A gente precisa pensar nisso. E a crise financeira, acompanhada da crise da pandemia, ela nos leva a esse pensamento nesse momento. Então, repensar o mercado, repensar o conteúdo e repensar a forma de produzir esse conteúdo. Essa é a primeira indicação que a gente tem. Na próxima lâmina, a gente vai ver como é que a gente está visualizando esses desafios de acompanhar a regulação no Brasil. Carlinhos, passa para a próxima, por favor. É isso. Aí a gente está pensando o seguinte, a gente tem que pensar na sobrevivência, né, dessas empresas, que foi o que o Diogo falou agora há pouco, né? As empresas, volta um pouquinho, na anterior ainda, as empresas estão passando com... Volta um pouquinho, isso. As empresas estão passando uma situação de muita crise, porque a gente tinha o financiamento do audiovisual brasileiro ainda com foco na Ancine e na política em função do Fundo Setorial do Audiovisual, e a gente precisa repensar isso, né? Então, existem algumas questões. A primeira é pensar a regulação. Pensem que no Brasil nós não temos o VOD, o Video On Demand, as plataformas reguladas. Isso é uma grave questão, porque o futuro do audiovisual, na verdade, o presente do audiovisual já são as plataformas on demand, já são as plataformas de visualização. Então, não tem mais como o Brasil, não tem uma regulação sobre as plataformas que existem e que funcionam no Brasil. E são vários, né? Então, uma das questões que a TND tem focado é estudar e entender para onde vai essa regulação e tentar articular movimentos junto às entidades de classe que a gente participa, para que isso seja um dos pontos principais na defesa do audiovisual do futuro. Então, aí, a Brave, eu coloquei o mapinha da CONE, aqui a API, o Fórum de Lideranças Femininas, né? Nós também estamos com a PAN, que nossos sócios participam da PAN, da associação. Então, assim, todas essas entidades estão juntas conosco, com a nossa empresa. A gente está se dedicando a enfrentar uma discussão de coletividade. É importante se associar a entidades, a grupos de pensamentos para o futuro do audiovisual. E isso passa pela regulação dos investimentos futuros. A gente tem que lutar pelos investimentos que foram pactuados desde 2018 e anteriormente, e pelas legislações vigentes, mas a gente também precisa brigar pelo futuro. Por isso é importante a associação em grupo, a atuação em grupo, não só a atuação em se informar, em publicar, em participar das discussões, mas também em atuar em grupo, de forma coletiva. Só assim a gente fica forte no embate, no debate e nas conquistas. Bem, além disso, a gente também está construindo uma nova forma de pensar o audiovisual diante dessa crise ideológica, né? A gente está vivendo uma crise ideológica muito forte com o governo federal. Você vê hoje o que aconteceu com a Cinemateca, o movimento que teve, né? Eu coloquei aqui essa foto, que me deixou assim muito tensa pensar que o maior acervo, né, da América Latina pode estar em ameaça.
Então, para onde é que a gente vai? A gente precisa dialogar com movimentos que são do futuro e do presente, e esse é um deles. A situação também da Secretaria de Cultura Nacional é uma situação muito delicada, e a gente precisa também participar de uma discussão de para onde é que a gente vai, onde é que a cultura brasileira, não só o audiovisual, nós não somos uma ilha isolada, nós fazemos parte, nós somos, obviamente, indústria, mercado, mas também somos cultura. Então, a gente não pode abandonar a cultura. Então, pensar o mercado não quer dizer abandonar as discussões da coletividade. Então, a TND tem pensado também nisso. Na próxima lâmina, a gente fala do radar de financiamentos. A empresa tem pensado em ajustar o seu radar de financiamentos. A gente passou um tempo considerando financiamentos de recurso direto, né, da publicidade através das emissoras abertas brasileiras, de TV abertas brasileiras, e o FSA, além do artigo 1º A, que também a gente usou nos últimos anos. Agora, a gente está pensando em diversificar esses financiamentos. E aí, é muito importante, nesse momento, entender o papel desses mercados. O papel do Nordeste Lab, o papel do SAP, o papel do Matapi, são nesses mercados que nós vamos conseguir entender um radar de diversificação de investimentos. Onde é que estão os investimentos possíveis, os financiamentos, as parcerias necessárias para se criar condições de filmar e de se produzir. Então, assim, coproduções internacionais podem ser pautas desses eventos, né? Nós também podemos buscar leituras sobre coprodução internacional, que é o que a gente está fazendo agora. Patrocínios diretos, a gente já atuava, voltamos a atuar novamente. Aqui eu coloquei um pouquinho do SESC, que lançou um edital, mas é mais para ajuda emergencial, não é bem um edital de produção audiovisual, ou de produção de cultura, ou de produção de produtos, é mais uma ajuda emergencial, mas também pode ser um parceiro. Outros festivais que já começam a acontecer de forma internacional, né? Então, hoje você pode participar do Festival de Cannes, você pode participar de outros festivais internacionais online, porque eles estão acontecendo online. Isso é uma oportunidade de conhecer outros players e outros financiamentos. Isso é possível hoje, né? A gente também está focando um pouco no radar do dinheiro privado que tem nas plataformas, né? Claro, os produtores perdem direitos patrimoniais, os produtores perdem independência, mas é uma fonte de financiamento, né, de construção conjunta de financiamento. A coprodução, mais do que nunca, em função do mercado Cone, ainda ser um mercado em ascensão, a coprodução vai ser uma ferramenta indispensável para que a gente possa acessar essas plataformas, né? E aí vem as parcerias e também uma diversidade de pensar que serviços a gente, de repente, não é o caso da Tendendê, que é uma produtora de conteúdo, mas talvez outras produtoras queiram pensar que tipo de serviços pode se fornecer, né? Poder fornecer serviços de tecnologia com transmissão de dados, lives, enfim, existem outros tipos de serviços possíveis agora, que eu acho que é uma ferramenta também, buscar radar diferente de sustentabilidade. Por último, não mais do que importante, na próxima lâmina, a gente está pensando muito na nova realidade. Aí, Carlinhos, se você puder botar a última, essa nova realidade, eu coloco aqui um pouco do painel. A gente não pode deixar de pensar que a pandemia vai criar um novo status de realidade, de consumo, de visualização do audiovisual, de interação com o audiovisual, mas também com o mundo. A gente não produz numa caixinha, a gente produz no mundo. Então, um mundo que tem fake news, um mundo que tem anônimos, um mundo que tem profissionais negros lutando por posições, um mundo onde você está fazendo distribuição de conteúdo de uma forma diferente agora, um mundo que tem muitas lives, né? Um mundo que, para se filmar, a Tendendê hoje está com 2 produções em atividade. Para a gente filmar com essa equipe, é mais caro, é mais difícil, para que seja seguro para as pessoas, né? Então, assim, são produções pequenas, talvez por isso a gente esteja conseguindo ainda fazê-las, né? Mesmo com a pandemia. Mas existe uma série de cuidados, né? EPIs de proteção, cuidados com a equipe que vai gravar, decisões de diminuir custos e de repensar os custos em função dos orçamentos. Então, são muitas questões. E a gente precisa começar a dialogar com essa nova realidade. Porque as empresas, elas são um pedaço dessa realidade. Nós não estamos à parte a isso, nós não vamos voltar a ter o Fundo Setorial do Audiovisual como era naquele momento e naquele espaço de tempo. É outro tempo,
é outro FSA, é outra Ancine, é outro momento. E a partir disso que a empresa está pensando. Então, assim, eu não sei se eu fui muito genérica, não quis também falar muito para não ocupar o tempo das perguntas, mas essas são as 4 perspectivas que a gente está atuando agora quando pensa em financiamento, em resistência, em sobrevivência e em futuro, em diálogo, em fazer novas leituras, em atuar constantemente, seriamente, para acompanhar os movimentos de coletividade para o mercado audiovisual brasileiro e ajustar o nosso radar de financiamento. Acho que são essas as questões. Eu espero que esse pequeno panorama que eu trouxe da Tendendê possa ajudar vocês a pensarem em algumas dicas, algumas iniciativas. Perfeito. Muito bom, Vânia, obrigado. Não só fala, inclusive, me fez lembrar de uma live que eu assisti nesses últimos dias da Imprensa Marrom, né, com o Krishna, não sei se Krishna está online, beijo Krishna, com o Márcio Yatsuda da Movioka, no qual ele falava assim, muito nessa perspectiva de, né, desse horizonte de agora, que ele relatava um exercício que ele fez com o Amadeu, com o sócio dele, nessa estratégia, né, de repensar estratégias de posicionamento e de financiamento, imaginar um mundo Brasil sem Ancine, né? Como existir num mundo sem Ancine. E aí, não somos a favor da gestão da Ancine, pelo amor de Deus, né? Não vamos... Pelo contrário, queremos que ela funcione muito bem. Mas nesse momento de crise institucional que a gente vive, que a gente quer superar, enquanto essa crise não passa, como é que a gente pode diversificar as nossas fontes e ampliar os nossos horizontes de atuação de mercado, né? E aí acho que dialoga muito, assim, sua fala com a fala dele, essa perspectiva internacional, esse fortalecimento internacional, essa necessidade de olhar para um conteúdo financiado com recurso diretamente privado, e como se adequar, né? E aí exige uma adequação mais específica com pensar as marcas, né? Pensar as estratégias de branding, de conteúdo de marca, e aí exige, né? Acho que foi um processo de aceleração, né? De como pensar essa multiplicação de fontes de financiamento, acho que a pandemia também está servindo para isso, né? Lógico que é um momento de crise absurda, mas acaba acelerando essa necessidade da gente pensar essas estratégias, inclusive como questão de sobrevivência, né? Semana passada, eu perdi um amigo muito querido, assim, que ajudou muito na minha formação, quando eu era muito mais jovem, né? Ainda sou jovem, mas eu era mais. E quando eu comecei, ele dizia uma coisa muito interessante, assim, toda crise, ela encerra em novas oportunidades. Nós estamos vivendo não uma crise, nós estamos vivendo muitas crises. E a gente precisa descobrir as oportunidades agora, oportunidades de se repensar. Não tem outra, não tem como voltar para onde a gente estava. A gente precisa ir para frente, então a gente tem que repensar para frente. Eu não estou desistindo das nossas conquistas, nem estou voltando 1 milímetro atrás, mas eu preciso pensar o futuro. Sem dúvida. E eu acho que você comentou também sobre a questão de organização de classe e atuação em grupo, é fundamental nesse processo. E acho que, inclusive, quando a gente sentou para discutir conjuntamente Nordeste Lab, SAP e Matapi, de como a gente poderia discutir essas questões, é um esforço também de construção coletiva em pensar soluções também, né? Em como construir essas respostas, que aí, enfim, tem várias páginas em branco aí em aberto, né? Não escritas sobre o que vai acontecer nesses próximos meses e anos, e acho que é um esforço da gente também se colocar enquanto agente ativo de escrever essa história, né? Então a gente está nessa articulação também nesse contexto, assim, de pensar coletivamente como a gente pode construir essas narrativas, né, futuras aí da nossa própria existência enquanto produtores, roteiristas, diretores, organizadores de eventos de mercado e tudo mais, né? Diego, deixa eu te falar, antes da gente entrar na parte de perguntas, que a gente já está aí com um pouco mais de 1 hora de debate, na verdade, chegou uma questão parecida que foi um ponto que eu esqueci de mencionar quando eu te fiz a primeira pergunta, que eu acho que era um aspecto interessante para a gente também ressaltar, que acho que juntamente com a questão do TCU que a gente já citou, um outro ponto que a gente discutiu muito nesses últimos meses é prestação de contas, né? E aí houve mudanças de instrução normativa, houve várias mudanças em relação a isso especificamente, e esse foi um ponto, como você mesmo já falou, a própria, né, a não capacidade operacional da Ancine em gerenciar esse processo era colocada como uma das questões-chave nesse travamento de processos, né? Se você pudesse aprofundar um pouquinho mais essa discussão sobre prestação de contas, se isso realmente configurava como um motivo para essa paralisação, ou quão grave era efetivamente isso, se pudesse fazer alguns comentários sobre isso, acho que seria legal também para a gente ter mais o subsídio para o debate.
Então, pessoal, essa questão de prestação de contas, ela é um certo gargalo na execução de um projeto, né? Tanto por uma questão de que os produtores, muitos, não sabem lidar com essas normas, né? É todo um conjunto de determinações que a Ancine tem, né? Que era a Instrução Normativa 124, a anterior, e agora é a Instrução Normativa 150. Então, assim, tem toda uma questão contábil, de uma lógica que a Ancine criou, de fato, para a prestação de contas. E eu acredito que ninguém é contra isso. Pelo contrário, a gente quer que a prestação de contas seja rigorosa, que a sociedade tenha uma certeza, né, que o dinheiro que ela está investindo está sendo bem aplicado, né, que não só está tendo um retorno econômico, né, de fomentar o mercado, a economia, mas que ele está sendo bem aplicado. A questão é que, de fato, a Ancine, por ter uma dificuldade operacional, ela acumulou um passivo muito grande de prestação de contas. Nessa questão com o TCU, não se tem um número exato, mas era em torno de 4 mil prestações de contas sem análise na Ancine. Então, isso, de fato, isso é uma questão até, inclusive, de operar o recurso público, né? Você só poderia receber mais recurso e garantir que aquilo está sendo executado de forma correta à medida que você demonstre, né, que aquele recurso está sendo bem aplicado. E, na prática, como é que a gente sabe se o recurso está sendo bem aplicado? Não é só com o cumprimento do objeto do projeto, ou seja, realizar o projeto, está tudo certo, ele ser exibido, isso é um dos itens. O outro item é a prestação de contas, né? Isso, no caso, o TCU, ele cai em cima disso, né, que caso haja algum tipo de problema, inclusive é gerado uma tomada de contas especial, um processo, e o TCU vai processar o produtor por causa disso. Então, são dois requisitos. Um é o cumprimento do objeto, a realização do projeto em si, e outro é a prestação de contas. Então, ao acumular esse passivo de prestação de contas, de fato, o TCU questionou a Ancine a própria sua continuidade dessa questão da execução do FSA, do financiamento. Então, algo que, de fato, é um dos principais pontos da paralisia da Ancine, até porque, para atender o TCU, a Ancine teve que destinar vários servidores para esse setor de prestação de contas, e isso é um problema, de fato, muito sério, assim, porque as atuais gestões da Ancine, elas priorizaram a um plano de simplificação, né? A Ancine mais simples, era até o que era feito. Então, isso seria até no sentido de dar mais proeminência à execução do projeto em si do que à prestação de contas. Mas aí isso não equalizou de forma eficiente e gerou esse passivo grande de prestação de contas. Então, de uma certa forma, de todas essas mudanças que estão havendo, isso tem que ser equalizado, porque, de fato, se o TCU dá uma decisão favorável e permite que a Ancine continue, que não haja esses entraves, mas aí vai gerar um novo passivo de prestação de contas, porque a cada mês, a cada semestre, são dezenas de projetos aprovados, contratados. Então, de fato, dentro dessa política, tem que haver um equilíbrio nisso. E a gente sabe que o órgão público, a Ancine, a institucionalidade tem dificuldades nisso, entendeu? Então, isso é um dos itens que realmente preocupa bastante. Aí, isso é um desafio para a atual gestão da Ancine, né? De criar mecanismos que sejam mais eficientes essa prestação de contas, como, por exemplo, a informatização do processo, né? Se tivesse um sistema online que o produtor, à medida que fosse executando o projeto, já alimentasse esse sistema com as notas fiscais, com as informações, talvez o próprio sistema fizesse uma triagem, esse acompanhamento pudesse ser feito concomitantemente à execução do projeto. Então, isso é um dos desafios que a Ancine tem, né, para aperfeiçoar esse mecanismo de fiscalização, sabe? Eu queria fazer uma contribuição. Sim, fica à vontade. Eu faço uma crítica ao sistema que a Ancine criou para solucionar esse problema, né? A gente tem uma superintendência
de Fomento, né, SFO, que analisa, junto com a SDE, o contrato, a proposta de contrato que vai ser efetivado com o produtor. Então, a SFO analisa o orçamento. Então, nessa medida, a SFO, muito pressionada pelos relatórios do Tribunal de Contas da União, passou a considerar os orçamentos em função de uma parametrização. O que é isso? Os orçamentos estão sendo analisados a partir de critérios parametrizados, ou seja, um advogado, por exemplo, num projeto de R$350 mil de produção, não pode ganhar mais do que R$6 mil. Então, esse advogado, ele vai trabalhar provavelmente por um ano, né, na confecção de contratos, nas audiências do projeto, nos entendimentos sobre direitos autorais, mas na parametrização, essa linha só pode ser de R$6 mil. Ok. Mas e se o meu projeto for de animação? Ou se for de uma ficção? Ou se for um projeto que análise de direitos ocupa uma grande etapa de trabalho de um escritório de advocacia? Eu coloquei esse exemplo porque o Dia é advogado, ele sabe que existe uma tabela da OAB para horas, para atendimentos. R$6 mil jamais contemplaria-se dentro de uma tabela. Então, quando um produtor retorna à Ancine e diz assim, olha só, vocês não podem falar isso, porque essa quantidade de horas e de trabalho custa mais do que R$6 mil. E isso em regulamentos e regimentos nacionais, né, como o regulamento da ordem. Ainda assim, a SFO diz que, infelizmente, ela precisa atuar em cima da parametrização e vai levar a sua questão para a diretoria colegiada. Nós temos observado, enquanto entidade, que cerca de 70% a 80% dessas solicitações têm sido negadas pela diretoria colegiada ou pela superintendência mesmo, e isso, para a gente, é uma grande questão a ser tratada. Eu acho que o cumprimento de uma auditoria, de uma fiscalização de contas, ela precisa ser feita, e ninguém é contrário a isso. Agora, nós não podemos pensar que o audiovisual é a compra de lápis e caneta. Audiovisual, a construção de um conteúdo, ele não é uma simples licitação pregoeira. Ele é muito mais do que isso. E existe, cada projeto tem um desenho e uma determinação de investimentos. Então, quando você é aprovado, quando você consegue o recurso, quando você já está para fazer o contrato, a sua produção executiva já chegou a pensar sobre isso. Não é possível que no mundo atual, de tanta tecnologia, inteligência e entendimento, a gente se baseie em parametrizações que o mercado desconhece porque a Ancine não divulga. A gente só sabe quando é notificado. Então, isso não é possível. Isso não ajuda a melhorar o audiovisual brasileiro, isso não ajuda a acelerar os processos, isso não ajuda a ter uma garantia de boas execuções, de bons projetos, de boa comercialização. Isso não ajuda em nada. Isso só cria crise, atrapalha, isso cria filas, isso cria polêmicas internas e isso cria medo no servidor. Porque o servidor que contraria a normatização poderá ser indiciado ao Tribunal de Contas da União. Então, mesmo quando o servidor compreende a sua indicação, ele precisa levar isso à diretoria colegiada. E isso são 6 meses, 4 meses, 8 meses, para um projeto que você tem data, tem mercado. Então, isso é um absurdo que está acontecendo. Acho que as regras do TCU são para melhorar a função da Ancine e os contratos, e não para nos atrasar. Isso precisa ser resolvido. Essa é a minha posição. Desculpa aí se eu te atrapalhei, Di, mas isso é uma coisa que estava entalado. Quer complementar, Diego? Então, de fato, isso é uma demanda que até na assessoria de projetos a gente está pegando bastante, e eu concordo com Vânia que isso é um absurdo, né? A gente vê projetos de baixo orçamento, de arranjos regionais, e a Ancine cortando 25% de projetos. Assim, isso praticamente inviabiliza a execução do projeto. E mais, esses critérios de parametrização de valores por função não é divulgado. Né? A Ancine tem um sistema lá que eles alegam que vão alimentando periodicamente esse sistema, né? À medida que vai contratando os projetos por linha, por categoria, se é documentário, se é ficção, e por faixa de valores, eles vão atualizando, mas não divulgam. Né? E quando a gente questionou isso, eles disseram, não, a gente não pode divulgar porque vai mudando o tempo todo. Mas eu entendo, juridicamente, que eles têm que divulgar isso. Mesmo que diga, olha, pelo menos semestralmente, a cada 3 meses,
para o produtor ter uma noção e se organizar melhor os orçamentos, para não correr esse risco de, num momento desse, de ausência de editais, muitas vezes o produtor aprova um projeto de baixo orçamento e ainda ter um risco de ter cortes dentro do orçamento, é muito ruim e gera, na minha visão, insegurança jurídica. Então, eu acredito que a Ancine deveria, sim, divulgar esses parâmetros, porque eu sempre faço uma analogia, assim, com o câmbio, né? Por exemplo, o dólar, outras moedas. A gente sabe que flutua, né? Todo dia, hoje o dólar está 5,20, amanhã está 5,40, 5,50, mas a gente sabe mais ou menos quanto é que está. O que não pode é simplesmente a gente não ter nenhum tipo de parâmetro e todas as vezes a Ancine sair fazendo análise e cortando. Isso, inclusive, dificulta a própria contratação, né? Se tivesse parâmetros mais objetivos ou claros, as produtoras se organizariam melhor e a velocidade de contratações avançaria, porque a Ancine não ia estar perdendo tempo em estar fazendo essas análises. Então, isso que Vânia pontuou é extremamente relevante. Assim, é um dos pontos que, além dessa questão de prestação de contas, podem estar contribuindo para travar o processo, entendeu? Perfeito. Gente, obrigado por quem está assistindo. A gente tem mais ou menos 100 pessoas assistindo agora ao vivo a gente. Podem mandar perguntas e comentários, a gente tem uns 15 minutinhos aqui ainda. E aí a próxima pergunta que eu ia trazer aqui para jogo já está aqui na tela, que acho que é até um complemento, né, de algumas coisas que vocês já ponderaram, né, que é uma pergunta de Lidiane lá do SAP, de Goiânia. Como produtor independente pode trabalhar no enfrentamento dessa crise jurídica e institucional que se instalou na Ancine desde 2018? E algumas coisas já foram citadas por vocês, né, especialmente nessa questão do papel de uma articulação de classe e tal, mas é que a gente trouxe essa questão aqui para a gente complementar ainda um pouquinho mais, né? O pensar essas estratégias de enfrentamento para superação dessa crise institucional. Algum de vocês prefere começar? Eu acho que um dos caminhos que os produtores independentes têm hoje é se colocar frente aos seus representantes do Comitê Gestor do FSA. Haverá uma reunião a ser pautada na próxima semana ou na seguinte, pela atual secretária, com o presidente, segundo foi informado no Twitter. Eles vão fazer uma discussão sobre a reunião do Comitê Gestor. Ela vai liberar a reunião do Comitê Gestor. Bem, nessa reunião existem os representantes, e nós temos um representante, assim como as televisões, os exibidores também têm representantes. Então, nós devemos perguntar a esses representantes, indicar a esses representantes as nossas questões, através das classes ou individualmente. Também considero importante ler aquilo que está sendo publicado pela Ancine, as mudanças nas regras, nas conduções, isso é muito importante, isso qualquer produtora deve fazer e deve procurar fazer. E há ainda um pepino que eu deixo para o Diego responder aqui, que é a possibilidade de judicializar. Isso é uma possibilidade real, né? Então, se você tem um projeto anterior ao edital de 2018, essa é a minha leitura, pessoal, até mesmo no edital de 2018, hoje eu consegui ter uma visão até melhor sobre isso, e você está chegando a um momento de inviabilidade da sua empresa, da sua existência, infelizmente, não há outro caminho senão recorrer ao judiciário, que é o braço que defende a democracia nesse momento, entendeu? Havia um edital, há um conjunto de leis que não está sendo cumprida. Então, você precisa questionar isso. Perfeito. Obrigado, Vânia. Diego, quer comentar um pouquinho? Então, de fato, é algo que não só na esfera individual, né? Eu entendo que essa crise, né? Como superar essa crise, inclusive com essa possibilidade de judicialização institucional. Eu entendo assim que casos individuais, de fato, o produtor tem que buscar uma reparação individual, certo? No judiciário. Agora, as questões coletivas, aí as entidades estão se mobilizando, né? A gente tem a frente parlamentar em defesa do audiovisual brasileiro, que é muito importante, né? A gente ter um conjunto de mais de 200 deputados que assinaram essa frente parlamentar. Então, assim, dentro do campo institucional, né, é muito mais estratégico que as entidades, e não o individual, vá questionar a Ancine, ou vá enfrentar essa situação do TCU, ou mesmo situações de como essa, né? Não se convoca a reunião do Comitê Gestor do FSA, que é uma forma de matar por inanição, né? Se é
o local em que se vai deliberar decisões importantes, inclusive de aprovar o PAI 2019, e isso não é convocado, isso é uma forma de realmente matar por inanição mesmo. Então, eu acho que na esfera coletiva, as pessoas têm que se organizar com as entidades, se a produtora não for filiada a nenhuma associação, como o Vânia disse, acompanhar as decisões que a Ancine está tomando, né? Várias normas estão sendo atualizadas, estão sendo modificadas, então a gente tem que ficar atento para não ser pego de surpresa, né? Porque se a gente acompanha isso no momento que a coisa está acontecendo, a gente pode intervir, pode se manifestar. Muitas vezes, quando está para modificar uma instrução normativa dessa, a Ancine abre uma consulta pública de 30 dias, de 45 dias. Então, é super importante acompanhar o que está acontecendo, né? Procurar se inteirar com os outros produtores, como é que eles estão lidando com essas situações, como é que está enfrentando um momento de crise. Então, assim, eu queria deixar muito bem claro assim, para todo mundo que, assim, de uma certa forma, a gente tem que ter esperança, né? Porque a gente vive disso, né? A gente se dedica a essa função, né? A essa audiovisual, e a gente quer que a coisa funcione, né? A gente não quer, de forma alguma, inviabilizar a própria existência da Ancine, dos mecanismos de financiamento, de fomento. A gente quer que a coisa funcione. Então, de uma certa forma, assim, o que eu indico é isso, é se mobilizar, se organizar coletivamente para pleitear as questões. E em caso de que, se a produtora chegar a uma situação crítica de ter um projeto aprovado e ver que houve o descumprimento de preceitos da contratação, existe uma possibilidade de judicialização. Isso é um direito que as pessoas têm, isso é garantido na Constituição, nas leis, né? Toda pessoa que tiver um direito violado, ela pode pleitear a reparação do judiciário, né? Então, as pessoas têm que avaliar caso a caso, ver se é o caso de judicialização, se não é, e as pessoas têm direito de reparar. E o que está acontecendo é que está, de fato, havendo decisões favoráveis a algumas produtoras. Então, isso, de uma certa forma, dá um alento. É basicamente isso. Perfeito. Obrigado, Diego. Vamos lá, a gente tem 8 minutinhos ainda aqui, vamos fazer mais 2 perguntas, que eu acho que dá tempo. Uma pergunta de Anne Alves. Como podemos estimular as... Não. Pera aí. Não era essa não, Carlinhos. Vamos lá. Eu vou ler aqui então, que acho que ela mandou mais de uma pergunta. Na verdade, ela fazer uma pergunta mais ampla. Pensando, inclusive, essa questão pós-pandemia, a relação de políticas públicas e pós-pandemia. Ela fala o seguinte: está havendo pensamento sobre política pública pós-pandemia dentro do setor audiovisual, especialmente pensando nessa relação, né, da relação entre os maiores e os menores, pensando que os pequenos, os produtores enfim, de menor porte são mais frágeis nesse processo. Como é que vocês têm visto a relação da política pública brasileira em relação à proteção especificamente do setor audiovisual nesse processo de pandemia? Né? A gente já falou muito assim dessa linha do tempo dos últimos anos, mas especialmente em relação a esse momento agora. Como é que vocês têm visto o papel do poder público na proteção do setor, pensando o momento agora e pensando pós-pandemia? Olha só, eu vejo assim, a Ancine publicou uma portaria falando da pandemia, né? Publicou uma decisão da diretoria adiando o cumprimento do objeto, né? Assim, a entrega de prestação de conta, a entrega de possível prestação de conta, a entrega de possível filme ou série ou produto audiovisual, e o cumprimento do que está no contrato. Ela primeiro flexibilizou isso. Então, tem essa questão. Outro movimento que eu tenho visto, mas eu acho isso muito tímido, para uma agência que regula e fomenta o setor, isso é extremamente tímido, porque nós temos problemas muito maiores do que prazo, né? As produções custam mais, a gente perdeu produções, a gente está com produções inviabilizadas no momento. Então, a agência poderia realmente fazer um estudo do que está acontecendo com os contratos que estão em execução. Isso é uma possibilidade da agência de atuação. E é a função da agência, né? Regular e fomentar. Então, para regular, ela precisa conhecer o mercado. Nós temos até, dentro da agência, um setor de inteligência que pensa o mercado. Não é possível que o setor de inteligência não queira saber o que vai acontecer com as produções que estão em contrato durante a pandemia. Não dá para achar que a gente vai congelar
os profissionais, os câmeras, os produtores, os assistentes, sem salário, durante 3, 4 meses, bloqueando os recursos 100%, né? E depois a gente vai voltar a gastar como se nada tivesse acontecido. Isso não é possível. A Agência Nacional de Cinema precisa cumprir aquilo para que ela foi determinada na sua feitura, que é pensar o mercado, atuar na formação do mercado também junto com a SAV e atuar na sobrevivência do mercado. Então, ela precisa avaliar o que está acontecendo. Isso a gente não vê isso acontecer. Por outro lado, nós percebemos assim, o SPCine, né? A gente percebe também outros sindicatos do Rio de Janeiro, outros sindicatos do sul do Brasil, discutindo a volta das gravações. Então, discutindo como é que vai ser isso, quais são as medidas de segurança. Então, os protocolos de segurança para voltar a gravar estão começando a ser aprovados, né, em instâncias estaduais. Há um outro movimento também que está acontecendo, por exemplo, hoje no Pará, a gente vê um grupo de cineastas, de produtores, de entidades, tentando aprovar uma lei estadual para que você tenha recursos estaduais. Um movimento que a Bahia também enfrenta há alguns anos, mas a gente vê no Pará despontando a necessidade de que os estados assumam a sua parcela de contribuição para a política audiovisual. Então, assim, isso está acontecendo pensando na pandemia e no pós-pandemia, né? Então, a gente vê uma ação estadual com os produtores nos seus locais, fomentando, discutindo isso com os seus governos estaduais, e talvez até municipais, a depender das cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, né? Se comprometendo com recursos, se comprometendo com financiamentos e com pensar esse olhar para frente. A gente vê os sindicatos ainda muito preocupados com a volta das atividades, né, em regulamentar essa volta das atividades, e a nossa agência discutindo o prazo. Assim, é muito triste ver uma agência que tem essa importância, que participou dessa construção nacional, uma agência construída pelos produtores independentes, né, pela nossa militância, hoje só falar de prazo de entrega de projeto. É muito triste. Eu não culpo ninguém, mas é extremamente triste isso, entendeu? Essa é a realidade. É contra ela que a gente tem que lutar. Perfeito. Obrigado, Vânia. Já quer comentar um pouquinho sobre isso também? Ou a gente parte para o próximo bloco? Então, quando começou logo essa questão da pandemia, a gente, pelas entidades, requereu para a Ancine várias medidas emergenciais, né, para não só para a Ancine, mas para o governo também, para que contratasse, por exemplo, uma das medidas, que contratasse imediatamente esses projetos já aprovados, ou seja, não era nenhum lançamento de novos editais, é o que já está aprovado, para que os produtores pudessem ultrapassar esse momento de dificuldade. E algumas questões dessa pauta, como Vânia falou, não avançaram. Então, assim, de fato, não houve agilização nas contratações e continua no ritmo que já estava, entendeu? E isso é muito, muito ruim, né, para os produtores, porque mesmo nessa situação de que não é possível filmar, né, de executar projetos, existe um risco, mas existem outras fases do projeto que podem ser executadas, né? Um planejamento, uma análise técnica de roteiro, uma pré-produção. Então, assim, isso realmente impediu e deixa os produtores numa certa dificuldade financeira, né? E, enfim, isso tem que ser equalizado para a gente poder superar esse desafio, que eu acredito que ainda vai levar vários meses, né, para isso se equalizar. Perfeito. Vamos fazer aqui o último bloco e aí a gente encerra, tá? Que eu já vou fazer 3 perguntas aqui juntas, e aí, na medida do possível, vocês comentam sobre essas questões e a gente já arremata, tá? Com as considerações finais. A primeira está aparecendo parcialmente aqui na tela, que é a pergunta de Daiane Rosário, que ela quer saber um pouco da perspectiva sobre, um olhar sobre profissionais PJ, freelancers, que não necessariamente estão vinculados às associações, né? Para além da lei de emergência, digitais de auxílio que as associações estão articulando enquanto representação, como é que vocês veem essa parcela específica, né? Especialmente pensando freelancers, pessoas que não estão associadas, enfim, profissionais pessoa física, né? Especificamente, que estão mais dispersos, enfim, pensando nessa nossa organização do setor, que está para além das organizações que a gente já tem hoje, né? A de Nívia, especificamente para a Vânia, né? Vânia falou sobre a fila de contratação
Você poderia comentar se já se tem critérios para essa contratação, se sim, como afeta a Cone especificamente? E Anne Morales fez uma pergunta específica para Diego. Não seria possível ajuizar uma ação coletiva? Comenta um pouquinho sobre isso, Diego, assim, essa questão de ação individual, ação coletiva, se nesse momento seria possível uma ação coletiva. Aí Bem, pode começar, Vânia, e depois a gente passa para Diego. A primeira pauta sobre os profissionais, né? Esse lugar meu de fala aqui é o lugar de uma pessoa que tem uma produtora, né? Então, eu posso falar disso na minha perspectiva, que provavelmente não é tão abrangente. Eu conheço Daiane Rosário, é uma querida, inclusive já trabalhamos juntas, e eu entendo essas preocupações que estão sendo colocadas aqui. Assim, os auxílios emergenciais não vão atender o assistente de produção, o assistente de câmera, eles não vão chegar até lá durante todos esses meses. Como é que a gente vai fazer? Então, assim, todos os dias eu penso sobre isso, né? Todos os dias, quando começo a trabalhar, como é que a gente vai fazer, né? Então, assim, é uma preocupação, não é só de quem está no mercado atuando. Nós que também temos empresa, a gente se preocupa, né? A Atendendê tem um movimento um pouco diferente. Nós temos, a maioria dos nossos profissionais são CLT. Nós temos contratações avulsas para fazer projetos. Então, a gente vai para uma situação ainda mais complexa, né? Hoje a gente vive a complexidade de ter um grande contingente em CLT e com recursos meio bloqueados pela Ancine, com situação de baixa contratação no mercado. Então, assim, eu entendo a questão que a Daiane traz, eu acho que é uma coisa que nós pensamos todos os dias. Além dos auxílios que você está vendo, que estão acontecendo, ora em editais privados, como Netflix, junto com a Brave, que foi esse edital que foi produzido, né? O ICAB, que é o Instituto da Brave, foi quem construiu esse edital com a Netflix. A gente está vendo agora a SESC, né? Também produzindo um pequeno edital, então tem algumas iniciativas. E os auxílios emergenciais. Hoje está acontecendo a votação no Senado do auxílio emergencial para a cultura. Começou às 17h40, meio que eu estava aqui e lá. Sim. E o relator no Senado é o Jacques Wagner, que é o nosso senador da Bahia. Espero que ele faça um excelente trabalho hoje. Nos mandou uma mensagem dizendo que estava confiante. Então, assim, todas essas questões que a gente está vivendo, Daiane, elas atingem os profissionais. E não existe audiovisual sem os profissionais, entendeu? Eu não tenho resposta, assim, de caminho para isso. O que eu posso dizer é que, enquanto empresa, na hora que a gente faz a conta, a primeira conta é do profissional. A primeira conta da planilha é do profissional. Depois vem as outras, entendeu? É assim que a gente está trabalhando agora. Não é uma resposta muito boa, mas eu acho que todos os empresários, pequenos ou grandes, deveriam trabalhar pensando nisso agora. É a única forma que a gente tem de vencer isso, entendeu? Passar por isso, né? Resistir a isso. Também estamos lutando dentro da Ancine para ter um entendimento sobre esses cachês que se podem vir a ser pagos em função de um auxílio emergencial interno nos projetos. Isso seria um grande feito também, né? Mas a gente não consegue avançar nessa pauta muito. A última pergunta que foi feita para mim foi sobre a fila. Bem, eu participei de uma reunião enquanto diretora da Cone em abril com a diretoria colegiada da Ancine, a atual, né? E o que foi colocado é que nessa proposição que será feita ao Comitê Gestor do FSA sobre os editais de 2018, a Ancine não tem condição de contratar os cerca de 600 projetos, né? 800 projetos de 600 empresas. Esse foi o número que foi ventilado na reunião. Que a Ancine teria 800 projetos de 600 empresas, em torno de 600 empresas, para colocar em dia de contratação. E que isso não seria possível ser feito do dia para a noite, com rapidez, com efetividade. Então, haveria-se uma fila de priorização. A prioridade é para aqueles projetos que têm o orçamento para execução, ou seja, mais de 80%, 70%, 80% captado com aquele recurso. A segunda é o cumprimento da cota, como a gente chama, né, que são os 30% CONE, os 10% FAMES, isso seria um outro critério. Então, é viabilidade e o cumprimento da legislação. Esses foram os dois critérios que foram... E evitar a concentração. Uma empresa com muitos projetos, ou uma região com muitos projetos, enfim. Foram as 3 coisas que foram faladas na reunião, mas nada foi escrito, nada eu posso te dizer que está escrito e redigido. Isso foi ventilado na reunião como aquilo que a diretoria pensa
e sugerir ao comitê gestor do FSA. Beleza. Obrigado, Vânia. Diego, para você, aquela questãozinha da ação coletiva. Então, cabe sim diversas possibilidades de ação coletiva e isso, de uma certa forma, até já aconteceu. Né? Num caso que eu vou mencionar aqui, de que aquele edital das TVs públicas, né, que, enfim, travou a contratação, o governo tentou uma espécie de cancelar o edital, de revisar um resultado que já existia, e as pessoas se mobilizaram, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o governo, e de fato conseguiram ter um sucesso dentro do processo. Né? Houve a publicação do resultado do edital, né? E as linhas se mantiveram, até aquelas linhas que foram questionadas de temática LGBT, que o governo queria vetar, mas foi mantido a linha. Se houve mudança no resultado, não temos elementos para ter essa afirmação. Mas, de fato, foi um caso recente que a gente viu que deu certo. O Ministério Público, ao tomar conhecimento, através de uma representação que foi feita por várias entidades e produtoras, que haveria uma violação, um risco de violação ao direito coletivo difuso, né, da sociedade, tanto esses direitos das linhas que o edital contemplou, mas como o direito das pessoas que tinham projetos escritos e queriam o resultado. Então, isso é uma das medidas que deu certo, né? O Ministério Público, ele é um fiscal da lei, ele pode também atuar pleiteando a reparação judicial. As entidades, elas também têm legitimidade, as associações, né, no caso de produtoras, têm legitimidade para pleitear no judiciário essas ações coletivas, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo, quando existe direito líquido e certo já presente em determinada situação, ou mesmo ação civil pública. Agora, nessa esfera coletiva, a lei, dependendo digamos, do meio processual que você vai intentar, tem as partes que são legitimadas. Não é todo mundo que pode entrar com ação coletiva. Por exemplo, não pode se reunir um conjunto de produtoras e, por exemplo, entrar com ação civil pública. Não seria possível. Né? Só partidos políticos, entes da federação, ou o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública ou associações e tem que ter, no mínimo, 1 ano de constituída. Né? E tem que ser uma associação que tem uma pertinência temática com a causa. Por exemplo, esse problema nosso do audiovisual teria que ser uma associação do audiovisual, de produtoras ou de profissionais, pessoa física também, que existem associações nesse sentido. Então, é possível, sim, diversas ações individuais e isso, inclusive, está sendo discutido pelas associações, essa possibilidade. Perfeito. Obrigado, Diego. Acho que é isso, gente. Estou muito feliz. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer especialmente ao público que estava assistindo aí com a gente. A gente ficou na média entre 96 pessoas durante todo o debate. Foi muito legal a gente já começar assim. Agradecer um agradecimento super especial a Diego, a Vânia, parceiros aí de longas datas que continuaram com a gente seguramente. Vocês têm alguma, quiserem fazer uma despedida, dar um tchau para a galera, uma boa noite? Fiquem à vontade. Agradecer as pessoas que ficaram até agora, dizer que eu achei super legal essa iniciativa dos mercados e que eu fui convidada para outras lives, não aceitei, porque eu acho que estou num momento de muita escuta agora. Estou escutando, estou assistindo as lives dos amigos, né? Tem muitas lives interessantes, então eu estou escutando, vendo, ouvindo, aprendendo, estou aproveitando esse momento para ouvir e aprender mais. E eu resisti muito, não aceitei, fui convidada para outras iniciativas, mas aceitei imediatamente quando você me chamou, porque eu achei muito interessante pensar num lugar de fala diferente. Eu não tenho visto lives com pessoas da CONE, fora a PAN, que tem organizado lives muito interessantes, né, com o movimento de profissionais negros e realizadores negros no audiovisual, eu tenho visto apenas lives com pessoas com um olhar de produção do eixo, ou com um olhar do superprodutor. Eu achei muito interessante a gente estar aqui falando do nosso lugar,
das dificuldades, dos nossos entendimentos e das nossas construções, porque nós também construímos muitas coisas e os mercados nos ajudam e nos ajudaram e nos ajudam a isso. Então, muito bom que o Diego topou vir, que ele é uma das pessoas que eu gostaria muito de fazer essa live, porque ele também colabora com essa construção, com o seu fazer, né, com a sua seriedade, né. Isso é muito importante, ter profissionais que acreditam no audiovisual e o escritório dele, assim, não fazendo merchandising, mas é um escritório Pode sério, né? Uma pessoa que a gente pode contar, uma pessoa honesta, que tem posições claras, né? E isso é muito bom saber. E vocês dos mercados também, assim, é uma alegria muito grande ter feito essa live hoje. Não me arrependi, fiquei um pouco nervosa, nunca fiz live. E vai ser a última, talvez, provavelmente, do período, né? Mas eu vou estar registrado nas próximas que vocês vão produzir, com certeza. Eu vou estar aqui, fiel, acompanhando vocês, porque eu acho que os mercados são uma referência para o mercado, para todo o mercado, não só Cone, mas todo o mercado nacional. Os 3 mercados são uma grande referência. Muito obrigada a todos vocês e eu estou à disposição para qualquer dúvida, e-mail, tá bom? Um beijo, obrigada. Valeu, Vânia, obrigadão. Então, eu queria agradecer também aos 3 eventos, né, ao Nordeste Lab, o Matapi e o Sapio, que eu acho super relevante a existência deles, né, para conectar as suas regiões e conectar o restante do Brasil e do mundo. Eu acho fundamental ter, e até de a gente trazer novos olhares, né? O Brasil é tão rico, tem tantas regionalidades, tantas singularidades, e a gente tem que, de uma certa forma, descolonizar um pouco, né? E sempre esse olhar que há décadas, há anos, sempre, digamos, pautou, né, o cenário, né? A gente tem que distribuir isso de forma mais equitativa para todas as regiões, que tragam suas histórias, seus projetos, né, suas visões de mundo. Isso realmente é muito importante. Eu agradeço bastante participar, né, desse evento. Eu acho que esses momentos que a gente está passando de dificuldade, eles são uma oportunidade, como Vânia disse, de ouvir, de refletir, né, de pensar soluções, de pensar o novo, né, e não só estar criticando, querendo que a coisa não aconteça, né? Eu acho que a própria existência da Ancine, dessas políticas de fomento é uma conquista, não só para o audiovisual, mas para a sociedade, né, para o Brasil, né? Pouquíssimos países têm uma agência do tamanho da Ancine, com essa amplitude, com esse alcance. Então, a gente tem que defender isso, né? Eu acho que esses momentos de crise são momentos que a gente deve se unir e defender a nossa existência como setor da economia, que não é só uma questão artística, a gente é um setor da economia, né? Nós fazemos negócios, nós contratamos pessoas, nós geramos renda, né? Geramos empregos, e isso, de uma certa forma, ajuda o desenvolvimento do país. E como a gente é visto fora do país, né? A gente sabe, ontem foi divulgado o resultado da seleção de Cannes esse ano, e novamente um filme brasileiro, de um diretor brasileiro, foi selecionado para o Festival de Cannes. Então, enquanto, digamos, uma série de dificuldades do audiovisual, o cinema brasileiro, aparentemente, a cada dia ganha mais destaque no mundo. Então, a gente tem que defender isso, né? E eu acho que esse momento de crise a gente tem que se unir mesmo para construir soluções e iniciativas para que a gente continue, né, fazendo o que a gente gosta, trazendo nossas histórias, enfim. Eu agradeço bastante pelo evento e me coloco à disposição para continuar a discussão. Perfeito, obrigado, gente. Tenho certeza que vocês dois são parceiros muito importantes para a gente nessa trajetória. Seguramente a gente vai perturbar mais vocês ainda. Não tenho dúvidas. Aí, para fechar, vou mandar um abraço, enfim, para os parceiros, né, de Matapi, SAP, né, e Nordeste Lab, nós mesmos, Lidiana, Larissa, Rodrigo, Carlinhos, que está aqui na técnica, Clemilson. Carlinhos, bota Gabriel aí na tela para ele dar um oi, ele fez o tímido aí, e dizer que na próxima live vai ser no dia 11 de junho. Tá aparecendo. Ei, Gabriel, para o povo não achar que só eu quero aparecer. Né? A próxima live vai ser... exatamente.
A próxima live é ele que vai, não a próxima, mas a próxima que o Nordeste Lab coordenar vai ser ele que vai mediar. Né? A próxima live vai ser daqui a uma semana, no dia 11, o pessoal do Matapi que vai mediar, a gente vai ficar nesse revezamento, e avisar também que quem assistiu, esse debate vai seguir disponível lá no YouTube, então vocês podem compartilhar para quem não estava presente aqui ao vivo, para, enfim, ter mais subsídios e a gente seguir discutindo, né, e disseminando as questões que a gente tratou aqui, tá? Acho que é isso, a gente vai sair daqui da live e vai acompanhar a votação da Lei Aldir Blanc, com certeza. Então, André, deixa eu... Foi aprovado. Por unanimidade. Uma abstenção, eu acho. E Gabriel ia falar alguma coisa e Carlinhos cheirou. Foi isso, Carlinhos? 2 segundos para ele voltar, senão a gente termina. Não, gente, é isso. Foram 78 votos a favor. A gente vai realizar esses encontros até o início de julho. Temos uma programação toda quinta-feira. Na próximo encontro, a gente já tem confirmados os produtores e realizadores. Fernando Sectowick, do Pará, da Amaral Filmes, Ari Rosa e Glenda de Cássio, da Rosa Filmes, aqui de Cachoeira, da Bahia, Cecília Brito, de lá de Goiás, que eles vão debater sobre como as políticas de centralização promoveram o crescimento da produção audiovisual brasileira e incentivaram a construção de novos olhares múltiplos sobre o país, tendo como exemplo o fortalecimento de suas produtoras, certo? Amanhã já vai estar disponível o link no Simpla para as pessoas se inscreverem. Vai ser no mesmo esquema, a gente vai mandar o link, mas também vai distribuir esse link abertamente para todo mundo. Mas quem se inscreveu, como hoje, quem se inscreveu vai ter o material de Vânia por e-mail. Então, você que não se inscreveu, se inscreva no Simpla, assina o canal, que vai estar aqui registrado. Todas essas nossas atividades vão ficar aqui registradas. Então, quem está pedindo vai estar disponível esse vídeo para a gente, tá certo? Então, é isso. Eu encerro aqui minha participação. Nós também. Obrigada. Até a próxima. Sigamos. Tchau, tchau.